Deus, Ele nos deu o dom de amar, né? Quando Ele nos amou, Ele nos ensinou o verdadeiro amor, né? Que nós tenhamos esse dom, né, perfeito como o amor de Deus uns pelos outros. Nós sejamos sempre lado a lado, servindo os irmãos, seguindo o Senhor, né, sempre permanecendo na nossa fé, firmes no Senhor. Nós estamos sempre aguardando, né, essa nova história que Deus escreve na nossa vida, porque cada dia é dia de recomeçar, né? Quando nós convertemos, Ele se levanta uma nova história, né? E a cada dia Ele nos aperfeiçoa, escrevendo sempre uma nova história em nossa vida. Então, vamos cantar bem forte essa música. Se nós obedecermos a Deus, né? Ouvir o seu pedido e cumprir na nossa vida. Santo, oh, filho meu.
ainda estamos respirando o clima do Natal, louvando a Deus e agradecendo a Deus, porque Ele cumpriu a sua promessa de enviar o seu Filho a este mundo. Então hoje eu quero trazer para os irmãos mais uma mensagem relacionada ao nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, versículos de 1 ao 12, nos diz da seguinte forma: acompanhe na sua Bíblia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é Natal, 3 reações em relação a Jesus. Vou repetir. O título da mensagem de hoje é Natal, 3 reações em relação a Jesus. Para cumprir a profecia, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Nessa época, o rei daquela região era Herodes, o primeiro Herodes, chamado de O Grande. A Bíblia fala, o Novo Testamento fala de 4 Herodes. Esse Herodes aqui é o primeiro deles. Aproximadamente 2 anos após Jesus ter nascido, uns magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela, a Jerusalém, e perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Herodes ficou alarmado
em saber que um rei havia nascido e ficou com medo de perder o seu trono. Herodes era um maníaco por poder e procurava eliminar qualquer pessoa que ele visse como uma ameaça. Os escribas e sacerdotes disseram para os magos do Oriente que o Messias haveria de nascer em Belém, Belém da Judéia. Belém ficava a 8 quilômetros de distância de Jerusalém. Herodes, com a intenção de matar o menino Jesus, pede aos magos que vão até Belém, procurem o menino e depois o informem onde ele está, para que ele possa ir adorá-lo. Mas a verdadeira intenção de Herodes era matar o menino Jesus. Os magos vão para Belém e, guiados pela estrela, eles encontram Jesus, José e Maria numa casa. Eles não estavam mais na manjedoura, porque aqui já fazia quase 2 anos que Jesus havia nascido. E ao chegarem naquela casa, os magos adoram a Jesus e lhe dão presentes. Deus avisa para os magos em sonho, para não retornarem mais à presença de Herodes. E eles voltam para a sua terra, para o Oriente, por outro caminho. Herodes, enfurecido, porque os magos não voltaram a ele, e na tentativa de matar o menino Jesus, mandou matar todos os meninos de Belém e seus arredores de 2 anos para baixo. Meus queridos irmãos, domingo passado eu preguei sobre a razão para celebrar o Natal. E dissemos que o Natal é a celebração por Deus o Pai ter cumprido a sua promessa de enviar seu Filho ao mundo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que durante todo o Antigo Testamento, Deus prometeu que iria enviar ao mundo o Libertador, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. E agora, Deus está cumprindo a sua promessa, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo na forma de uma criança. O nascimento de Jesus foi planejado na eternidade passada, antes que existisse anjos, antes que existisse céu, antes que existisse terra, sol, lua, estrelas, plantas, animais e homens. O nascimento de Jesus foi proclamado no início da história da humanidade. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando com a serpente, com Satanás. E Deus está dizendo para Satanás que da descendência da mulher ele enviaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus está prometendo que enviaria ao mundo, nascido de uma mulher, alguém que haveria de esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, Deus estava prometendo um libertador,
um Salvador, e este Salvador é Jesus. Todos os patriarcas do Antigo Testamento e todos os profetas do Antigo Testamento, eles apontaram para o nascimento de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Pedro disse: e todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Que dias são estes que Pedro está falando que os profetas anunciaram? Os dias da vinda de Jesus a esta terra. Ao nascer, Cristo se encarnou, isto é, assumiu um corpo humano, assumiu uma natureza humana. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo que se refere aqui é a Jesus antes dele nascer na terra. Antes, quando ele vivia lá na eternidade, com Deus, o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é chamado de o Verbo, mas Jesus desceu do céu e se fez carne, assumiu um corpo e uma natureza humana. Deus preparou o mundo para receber o seu Filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo que Deus havia determinado. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus preparou o mundo para receber o seu Filho. Por exemplo, Deus usou a cultura grega para unificar uma língua. Na época que Jesus nasceu, havia uma língua falada no mundo todo, que era o grego, assim como hoje o inglês é a língua mais importante do mundo. Deus preparou, usando os romanos, o Império Romano estabilizou a política e instalaram a chamada paz romana, preparando assim o mundo em uma hegemonia política para que Jesus viesse nesse tempo. Deus preparou a história, usando o povo judeu para anunciarem a mensagem messiânica por todo o mundo. Em todas as partes do mundo daquela época, os judeus anunciavam que Deus havia prometido mandar um Salvador, um Libertador, um Messias. Então a história do nascimento de Jesus inclui o anúncio do anjo a Maria. Lucas capítulo 2, versículo 28 a 34, nos diz que quando o anjo veio até Maria, ele disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O nascimento de Jesus também envolve o anúncio do anjo a José. Em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21 nos diz: o anjo falou a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nascimento de Jesus envolveu também o anúncio dos anjos aos pastores. Em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 12, o anjo chegou para os pastores. Diz da seguinte forma: havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O nascimento de Jesus envolveu também um recenseamento e envolveu uma manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7 diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus é o tema principal das Escrituras. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é o mais amado e também o mais odiado entre os homens. Eu vou repetir: Jesus, ele é o mais amado, mas também é o mais odiado entre os homens. Por que Jesus é odiado? Porque muitos odeiam Jesus? A resposta é: porque ele está vivo. Por causa que Jesus está vivo, muitos o odeiam. Nós comemoramos o seu nascimento todos os anos, porque ele está vivo. Não se comemora nascimento de mortos, se comemora nascimento de vivos. Jesus está dentro de nós.
Ele está entre nós. Ele está acima de nós. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Jesus nasceu, aconteceram 3 reações ao seu nascimento. E essas 3 reações a Jesus existem até hoje. A humanidade está dividida em 3 grupos. O primeiro grupo, os que hostilizam e odeiam a Jesus. O segundo grupo, os que são indiferentes a Jesus. E o terceiro grupo, os que adoram a Jesus. Vejamos essas 3 reações no texto que lemos, de Mateus capítulo 2. A primeira reação, a reação de hostilidade, liderada por Herodes para matar Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 3, 13 e 16, diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara do anjo, dos magos, aliás. Eu falei para os irmãos que Herodes ele era um maníaco por poder. Ele via como ameaça qualquer pessoa que pudesse se sentar no trono do lugar dele. Herodes era tão louco, tão maníaco, que ele mandou matar 4 dos seus filhos, para que esses, com ciúme, para que esses não sentassem no seu trono. Mandou matar sua esposa. Herodes mandou matar muita gente para preservar o seu poder. E agora, quando ele sabe que havia nascido um menino destinado a ser rei, ele intentou matar Jesus. E na tentativa de matar Jesus, ele manda matar todos os meninos de Belém e os seus arredores de 2 anos para baixo. Herodes reagiu a Jesus com ódio e com hostilidade. E ainda hoje tem pessoas que reagem também com ódio e com hostilidade a Jesus. Mas por trás de Herodes estava Satanás. E por trás das pessoas que odeiam Jesus nos dias de hoje está Satanás. Quando uma pessoa persegue um crente, não é o crente que ela está perseguindo, é Jesus que ela persegue porque odeia. Era o caso do apóstolo Paulo, antes de se converter. Ele perseguia a igreja, matava os crentes. E um dia Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, onde ele ia para aquela cidade para prender e matar todos os crentes que ele encontrasse naquele lugar. E na aparição de Jesus para ele, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia os crentes, mas na verdade ele odiava Jesus. Naquele momento ele se converteu, deixou de ser um perseguidor e passou a ser um crente e se tornou um apóstolo missionário. Mas todas as pessoas que perseguem os crentes, elas perseguem porque na verdade elas odeiam a Jesus. Quando uma pessoa fala mal da igreja, não é a igreja exatamente que está incomodando essa pessoa, é Jesus.
É por isso que ela fala mal da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, porque a igreja adora a Cristo, porque a igreja tem Cristo como seu Senhor, Cristo e somente Cristo. Quando uma pessoa difama o Evangelho, não é somente o Evangelho que ela está difamando, perseguindo, mas ela está perseguindo Jesus. É o ódio contra Jesus que faz essas pessoas terem essa atitude. Como foi o ódio contra Jesus que fez Herodes querer matar Jesus? Como foi o ódio contra Jesus que fez os fariseus também tentarem matar Jesus antes do tempo? Como foi o ódio a Jesus que fez o apóstolo Paulo perseguir a igreja? Nos dias de hoje, muitos odeiam a Jesus, assim como Herodes, assim como os fariseus da época que Jesus pregava o Evangelho. Nos países comunistas, nos países muçulmanos, a perseguição é ferrenha contra os cristãos, porque nesses lugares o ódio a Jesus é muito grande. Se diz que no Brasil não existe perseguição, mas existe sim. No Brasil têm sido criadas leis para jogar em embaraço a igreja, para calar a boca dos pregadores, para mudar os costumes cristãos que existem na cultura brasileira. Nas universidades existe ódio contra Jesus, onde muitos professores têm se declarado ateus, onde os cristãos não podem expressar em sala de aula suas opiniões a respeito da existência de um Deus, da criação do universo, que são hostilizados. Tudo isso é ódio a Jesus. Ódio a Jesus. Mas não adianta ser hostil, e não adianta perseguir o Filho de Deus. Todos os que odeiam a Jesus terminam mal. Herodes morreu de uma doença terrível, e o pior, está no inferno. Todos aqueles que odeiam a Jesus terminam mal. A segunda reação a Jesus é a reação da indiferença. Nos versículos 4 a 6 de Mateus capítulo 2, nos diz que Herodes, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Esses versículos falam que lá no palácio de Herodes existiam pessoas estudiosas da Bíblia, das Escrituras. Eram os sacerdotes saduceus e os escribas fariseus. Eles conheciam as profecias. Quando os magos vindos do Oriente perguntaram onde há de nascer o rei dos judeus, os escribas e os sacerdotes abriram as profecias e disseram: ele vai nascer em Belém. Eles conheciam a palavra, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam as profecias, mas eles não se interessaram, não se preocuparam e não se moveram em ir até Belém para adorar Jesus. Eles foram indiferentes, embora sabendo pela boca
ouviram dos magos que a estrela tinha indicado que o Messias nasceu, embora sabendo pelas profecias que ele deveria nascer em Belém, eles não foram até Belém. Os sacerdotes e os escribas não foram até Belém para ver Jesus, para adorar Jesus, para conhecer Jesus. Eles foram indiferentes a Jesus. A indiferença dos principais sacerdotes saduceus e dos escribas fariseus representa a indiferença de muitos nos dias de hoje. Sabem que Jesus nasceu, sabem que Jesus morreu, sabem que Jesus ressuscitou, sabem que Jesus, ele é o Salvador daquele que crê, mas não se rendem, são indiferentes, não adoram a Jesus, não aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor, permanecem no seu modo de vida, amando as coisas desse mundo, adorando falsos deuses, se preocupando apenas com o material, voltados para o materialismo, para o hedonismo, para os prazeres dessa terra, indiferentes a Jesus e a sua vontade. São pessoas que até gostam algumas vezes de ouvir a palavra, são pessoas que até em algum momento vêm à igreja, podem até concordar com algumas coisas do Evangelho, mas são indiferentes. Meus amados irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, aqui nessa cidade de Patrocínio tem muita gente indiferente. Gente que pede oração para que nós oremos por eles, pedem oração lá para a irmã dele o dia todinho, pede oração para ela. Irmão, ora por mim, missionário, ora por mim, mas não querem vir da igreja, não querem compromisso com Cristo, não querem entregar a sua vida ao Senhor. É uma indiferença. Clama a Deus e busca a Deus apenas para terem os seus problemas resolvidos. Para muitos, Deus é apenas um utilitário. Deus utilitário. Não, quando eu tiver um problema, eu peço oração para ver se Deus quebra o meu galho. O problema passou, eu volto à minha vida normal de antes, não quero saber de igreja, não quero saber de evangelho, não quero, vou ficar do jeito que eu estou. Indiferença a Jesus. Não o adoram. E a terceira reação a Jesus é a reação de rendição e adoração a Jesus por parte dos magos. Em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ainda em Mateus capítulo 2, versículo 9 e 11 a 11 diz: E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram a Jesus. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Os magos, a reação deles a Jesus
foi uma reação de adoração. Os magos adoraram a Jesus, e eles não eram judeus, eles eram estrangeiros, um povo diferente. Diz a tradição cristã que cada um era de uma região diferente. Diz ainda a tradição cristã o nome deles: Baltazar, Melquior e o outro, que me foge agora, Gaspar. Obrigado, irmã Terezinha. Mas o fato é que eles vieram para adorar Jesus. E eles ofereceram presentes a Jesus. Eles ofereceram ouro, presente para o rei, reconhecendo que Jesus é o rei do universo. Eles ofereceram incenso, ou presente para um sacerdote, reconhecendo que Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, que intercede pelos crentes. Jesus veio à terra, Jesus morreu na cruz, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus está no céu, assentado à direita do trono do Pai, e lá no céu ele é o intercessor dos crentes, ele está intercedendo pelos crentes, está orando pelos crentes, ele é o salvador dos crentes. E os magos reconheceram isso, ofereceram incenso, o presente para um sacerdote, e ofereceram também mirra, ou perfume, presente reconhecendo que Jesus é o profeta que havia de vir à terra e que morreu, ou para morrer e ressuscitar. Os presentes dos magos reconheciam naquele menino o seu tríplice ministério: rei, profeta e sacerdote. Meus irmãos, a atitude dos magos era a atitude de quem adora Jesus. E ainda bem que nos dias de hoje existem pessoas que adoram a Jesus, e esses são os crentes de verdade, porque tem muitas pessoas lotando os bancos de igrejas evangélicas que não são crentes, que estão lá por interesses outros. Mas o crente de verdade, o seu interesse é prestar honra, glória e adoração a Jesus, somente a Jesus, porque reconhece que somente Jesus é o seu Salvador, somente Jesus morreu por ele na cruz, somente Jesus derramou o seu sangue para justificá-lo, somente Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Concluindo, Mateus capítulo 12, versículo 2, encerra o texto, ou o trecho que nós lemos, dizendo: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos regressaram por outro caminho à sua terra. Meus queridos irmãos, toda pessoa que encontra Jesus retorna por outro caminho. A vida muda, a conduta muda, a mente muda, o coração muda, os valores mudam, os conceitos mudam. Não dá para que uma pessoa que encontra com Jesus, aceita Jesus, reconhece Jesus como seu Salvador, andar na mesma estrada. É preciso voltar para o outro caminho. Se você é um crente, você tem que ter compromisso com Jesus.
Você não pode servir a Jesus e as coisas do mundo. Você não pode servir a Jesus e deuses falsos, imagens de escultura. Você não pode servir a Jesus e ser indiferente. Você não pode servir a Jesus e ter comunhão, concordar, andar junto, ter laços profundos com quem odeia a Jesus. Isso não é possível. Ou você é totalmente de Jesus, ou você não é de Jesus. Não dá para ficar em cima do muro. Não existe meio termo. Existe uma história que diz que, só uma ilustração, que um certo homem andava por cima de um muro. De um lado do muro estavam os anjos que diziam para ele: desce do muro, vem para o nosso lado. Do outro lado do muro estavam os demônios, apenas observando. E um dos demônios perguntou para o outro: por que é que a gente não pede para ele descer e vir para o nosso lado? Os anjos estão lá na maior torcida, chamando ele para o lado deles. E esse demônio respondeu ao seu companheiro: não precisa chamar ele para o nosso lado, porque ele está em cima do muro, e o muro é nosso. Enquanto ele estiver em cima do muro, ele é nosso. Então o cristão não pode ficar em cima do muro. O cristão tem que ter uma atitude, o crente tem que ter uma atitude. Qual será a sua atitude em relação a Jesus? Ou qual tem sido a sua reação em relação a Jesus? Você o hostiliza, o odeia? Talvez você diga: não, pastor. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você quer amar a Deus, se você quer amar Jesus, você tem que decidir amá-lo tão somente a Ele e abandonar as coisas do mundo. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, diz a palavra, diz a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, existem muitos crentes que estão nas igrejas dizendo assim: não tem nada a ver, esse pastor é chato, é careta, é ortodoxo, é religioso, não tem nada a ver. Eu posso ser crente e posso também ter os meus contatos lá com o mundão. Não pode. Ou uma coisa ou outra. Se você realmente é um servo de Deus, você tem que se decidir. Você não pode ficar em cima do muro. Você é daqueles que hostiliza a Jesus, como Herodes? Você é daqueles que conhecem muito sobre Jesus, mas é indiferente e ignora a Jesus e não se move para adorá-lo, como era o caso dos saduceus e dos fariseus? Ou você procura adorar a Jesus como fizeram os magos que vieram do Oriente? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua reação em relação a Jesus? Comemoramos 2020 anos do nascimento do nosso Salvador. E a comemoração do nascimento do nosso Salvador não é, como eu disse domingo passado, uma festa vazia. Não são enfeites, não é árvore de Natal, não é Papai Noel, não são presentes, não é um jantar em família. Embora não seja pecado você fazer um jantar em família, embora se você puder dar um presentinho, você dê, mas o Natal é a comemoração, e todo crente tem que ter essa consciência do nascimento do nosso Salvador. Deus enviou o seu Filho
cumprindo a sua promessa, que fez aos antigos profetas, ou por meio dos antigos profetas, que enviaria o Salvador, o Senhor, Cristo. Então esse é o verdadeiro sentido do Natal. Quando você entende isso, e quando você tem a reação de adorar Jesus, então você não precisa de mais nada. Tanto faz você ter jantar com a família como não ter, embora é bom que tenha. Tanto faz você ter dinheiro para dar presentes como não ter, porque você tem a consciência de que o maior presente Deus deu à humanidade, que foi enviar o seu Filho. Que Deus o abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Essa é a minha oração, o meu pedido ao Espírito Santo, que você tenha isso no seu coração, que você tenha essa consciência, que você seja mais crente, que você seja mais comprometido com o Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus, e logo após eu vou dar os avisos e encerrar o nosso culto. Vamos louvar a Deus com dois